Olá, pessoal, meus queridos irmãos da Ordem Terceira do Carmo e a todos que me assistem. Então, nós estamos de volta com mais um programa aqui sobre a vida intelectual. É muito importante a gente relembrar o que nós vimos no encontro anterior, né? Então, nós falamos sobre a finalidade do homem, falamos e que essa finalidade está relacionada à máxima santidade, à máxima sabedoria. E para alcançá-lo é necessário que você tenha uma vida intensa de busca da verdade, né? Então, tanto pela vida de oração quanto pela vida intelectual. E concluímos também que sem fazer isso, nós corremos o risco de, na hora da morte, ao chegar diante do Nosso Senhor, nós não tenhamos uma vida de contemplação dessa verdade para apresentar diante dele. Então, isso, sabendo disso, é que a gente vai prosseguir com a aula, com o tema de hoje, com esse tema tão importante da vida intelectual, adentrando um pouco mais naquilo que os próprios autores que eu apresentei para vocês definem como importante, né? No caso do abade René Bethlen, que ele fala que a educação intelectual é o cultivo do espírito, ou a vida do espírito, e do próprio padre Sertiange, que diz que a vida intelectual é o desenvolvimento profundo do espírito. Então, hoje nós vamos continuar ainda usando o aporte desses dois grandes autores, né? Primeiro, vou falar mais sobre o que o abade disse na continuação desse tema, e em seguida sobre o padre, o livro A Vida Intelectual do padre Sertiange. O abade, ele vai, na continuação desse mesmo tema de como cultivar, né, o intelecto, de como formar o intelecto, ele vai falar dos aspectos moral e físico. Então, ele vai colocar a importância das condições físicas e das condições morais para a formação do intelecto. Então, nós vamos falar hoje um pouco das condições físicas. E aí ele aponta 3 aspectos, né, dentro das condições físicas para uma boa formação intelectual. Então, ele fala do meio, a importância do meio, dos órgãos e da cultura dos sentidos. Então, vamos entender um pouco cada uma dessas coisas. Então, falando um pouco primeiro do meio em que se vive, né? Então, desde muito pequenos, nós não somos seres que vivemos apartados de uma cultura, né? Nós estamos num meio físico e cultural e social, econômico, enfim. Um meio que vai fazer com que a gente tenha ali os nossos primeiros conhecimentos, as nossas primeiras interações com o mundo. E isso vai ser assim desde criança e durante toda a nossa vida, né? Especialmente para nós que somos leigos. E esse meio em que você está, em que você vive, mesmo que você não queira, ele vai ser algo muito íntimo de você, né? O tempo todo você vai estar exposto, e não corporalmente só, a tua alma, você como um todo vai estar exposto a exemplos, a situações que vão inevitavelmente comporem o que você é. Então, se você, quando é criança, não pode evitar algumas coisas, agora, como adulto, você pode fazer algumas escolhas racionais, decidindo a que você quer que a sua alma esteja exposta, né? Mas isso é tão sério, é tão grave, né, que até vou ler aqui para vocês uma afirmação que o abade aponta de um escritor francês chamado Rochefoucauld, que diz assim: a marca do país em que se nasce fica tanto no espírito como no coração e na linguagem. Ou seja, tudo aquilo que você vê de virtuoso, de bom, os maiores bens, aquilo que você vê
que é imitável, que é agradável no Brasil, e também aquilo que você vê que é vicioso, que é ruim, que é feio, que é desprezível, esses dois lados estão dentro de cada um de nós, ainda que nós não queiramos. Não tem como fugir disso. E aí isso se dá em todas essas proporções, enquanto parte de uma nação, enquanto parte de um grupo, de uma família, né? Então esse meio vai inevitavelmente te influenciar durante toda a tua vida. E qual a importância de nós sabermos, termos consciência disso, né? Então isso é o começo de uma vida intelectual que vai considerar a realidade que te circunda, a realidade externa que te influenciou a vida inteira, para que você também se conheça. Então você tem que saber o que há em você que é virtuoso, o que é desse meio externo que te influenciou de bom, e o que há nesse meio externo que não é bom, que te influenciou também. Então vocês têm essas duas coisas dentro de você para você conseguir trabalhar. Então esse é o primeiro ponto que ele aponta. Então, vamos considerar sempre o meio em que nós estamos, em que nós fomos educados, em que nós crescemos, em que nós frequentamos, enfim. Aí, na sequência, ele fala dos órgãos, né? Então, os órgãos dos sentidos e dos próprios sentidos. Quais são os nossos órgãos do sentido? Tem 5, né, que são mais falados: a audição, o olfato, o paladar, o tato, a visão. Mas até, segundo alguns estudos, existem outros também que hoje são considerados como sentidos, órgãos, né, dos sentidos. E o Abade, ele fala disso, né, que os sentidos, eles são a porta de entrada, a porta de conhecimento, aliás, os órgãos, os sentidos, eles são a porta de entrada do conhecimento que os nossos sentidos vão processar na imaginação, na memória. E é esse material depois que está na nossa memória, na nossa imaginação, que a inteligência vai procurar na hora que a gente quer pensar, que a gente quer meditar sobre alguma coisa, que nós queremos inteligir, que nós queremos conhecer de forma mais profunda alguma coisa. Aí o Abade, ele destaca nessa formação do intelecto, do espírito, né? Essa formação da vida intelectual, nessa educação intelectual, ele destaca 3 órgãos como muito importantes e, consequentemente, os sentidos correspondentes a eles, né? Então, o órgão da visão, que são os órgãos da visão, que são os nossos olhos, os órgãos da audição, que são os nossos ouvidos, e a língua, né, que é o órgão da palavra. E aí eu vou comentar um pouco do que ele fala sobre isso, né, da importância desses 3 órgãos. Quando o olhar, vamos falar primeiro do olhar, né? Por que é importante educar o olhar? Né? Então, o olhar, ele é importante para que você contemple o belo, ele é importante para que você receba de imediato informações sobre as coisas à sua volta, sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre as cores das coisas, enfim. E é muito importante que esse olhar seja um olhar, de certa forma, curioso, mas não naquele sentido, vamos dizer, infantil, né, pueril, um olhar simplesmente curioso porque é inquieto, cada hora quer uma coisa nova, cada hora quer uma novidade diferente. Não esse tipo de curiosidade, estou dizendo, mas uma curiosidade sadia, que busca realmente entender e contemplar a realidade à sua volta. E aí o autor coloca que é muito importante que desde pequeno, né, você eduque esse olhar, eduque o teu olhar para buscar essas coisas. Né? Então nós precisamos, por exemplo, olhar a natureza em suas cores reais, em suas dimensões reais, como que se dão as interações humanas com essa realidade da natureza in natura mesmo, e da natureza, vamos dizer, já trabalhada pelo homem, como os móveis, as casas que nós fazemos, todos esses objetos que nós temos à nossa volta, enfim. É importante também educar o olhar, ver numa boa obra de arte. O que eu chamo de uma boa obra de arte? Que tenha uma obra que traga o bom, o belo e o verdadeiro, que são atributos que nos levam para Deus, né? Que nos direcionam para Deus.
E se a gente deixa o nosso olhar muito solto, querendo sempre um prazerzinho aqui, outro ali, mas assim, prazeres que passam logo, cada hora eu vou querer alguma coisa diferente, então, né, ele não pode ser curioso e indisciplinado. O autor chega a falar da necessidade de você ter um olhar, pensante, né, então o que seria isso? Um olhar que consegue penetrar nas coisas e que quer mandar para dentro de si, para o sentido da visão, realmente, eh, a realidade sobre aquilo que você está vendo, e não um julgamento qualquer, né, não, eh, a parte mais superficial daquilo, entende? Então, desde crianças, nós podemos educar o nosso olhar assim. Porém, eu sei que eu estou falando para um público adulto, se nós não tivemos isso desde crianças, dá para fazer isso desde agora, né, então nós podemos educar o nosso olhar nesse sentido, né, ou seja, de ser um olhar mais penetrante, um olhar que esteja voltado para buscar a realidade, além da superfície imediata que você consegue enxergar. Aí, na sequência, vamos falar do órgão, dos órgãos do sentido da audição, que são os nossos ouvidos. Então, da mesma forma que nós precisamos educar a visão, também os órgãos da audição. Os nossos ouvidos, eles captam todos os sons à nossa volta, né. Então imagina, nós vivemos na cidade, os barulhos, os sons dos carros, quem mora mais perto de avenidas, né, tem isso, ouve isso até dentro de casa, aquelas motos bem barulhentas que tem hoje, tudo isso é o tempo todo à nossa volta. Mas, de novo, desde pequenos, desde crianças, nós ouvimos as pessoas falarem, é até por isso que nós desenvolvemos a fala, por exemplo, né. Nós ouvimos a voz da nossa mãe, a voz do nosso pai, dos nossos irmãos, e a gente, se nós formos estudar mais profundamente o efeito que isso tem na formação da sensibilidade das pessoas, na formação daquilo que vai fazer com que a pessoa distinga melhor esses atributos que eu comentei antes, do bom, do belo, do verdadeiro, você vai ver que tudo aquilo que você ouve, que entra pelos órgãos dos sentidos da audição, que são os nossos ouvidos, vai fazer muita diferença nesse processo que eu estou falando, e que depois vai culminar naquilo que vai ser utilizado pela tua inteligência, né? Como que você pode, então, educar os órgãos usar os órgãos da audição para educar os sentidos, né? Para cultivar esses sentidos mais ordenados, de forma mais ordenada. Bom, se você vai educar uma criança, você pode, por exemplo, contar histórias. Que histórias, né? Então, histórias curtas, histórias objetivas, histórias bonitas, que sejam verdadeiras também, e também que sejam cristãs, né? É importante isso. Para os adultos também, nós temos muitos livros bons, né, que tem tudo isso. Você lê aos poucos a vida de um santo, se você lê todo dia um livro que explique sobre a moral, por exemplo, sobre a doutrina, mas especialmente as histórias, elas têm esse efeito de gerar uma educação através do fruir mesmo da audição, né? Então você ouve histórias assim, e não só as crianças podem fazer isso, mas também os adultos, você já está cultivando um processo que vai educar o sentido interno, né? Que recebe tudo que você ouve, o sentido interno da audição. O que mais? Você pode ouvir boas músicas. O que é uma boa música, né? Na verdade, só deveria existir música, né? Porque tem coisas que a gente tem que falar que é música, assim, por força do hábito, ou porque toca no rádio e nas mídias, mas no fundo, se a gente for pensar, não é música. Né? Para ser música tem que ser algo ordenado, né? Num tempo, num ritmo, num tom, numa harmonia, para que seja chamado de música. E hoje a gente tem muitos produtos culturais que são chamados de música, mas que na verdade não são música, né? Então, nós precisamos ouvir, desde pequenos de preferência, né? Canto gregoriano,
boas músicas sacras, boa música clássica. E aí você pode falar para mim: "Ah, Vilma, mas eu não gosto dessas músicas, eu não consigo gostar de música clássica, eu tenho até uma certa repulsa". Então, aí mais por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso, né, então a vida intelectual passa por isso, assim, você precisa entender o que é bom para você, você precisa entender o que vai ser bom para o cultivo da tua alma, né, então a gente falou na primeira aula que a vida intelectual é o cultivo do intelecto, que é a parte superior da alma, a parte racional, né, regida pela inteligência, a vontade. Então, se você entender que isso é o melhor para você, não é o seu gosto que deve determinar, porque veja bem, o gosto que você tem veio dos hábitos que você já teve ao longo da tua vida, não é porque você gosta que é o melhor, entende? Então essa já começa daí, é um exercício de prudência mesmo, uma escolha racional por aquilo que vai ser bom nesse processo de ordenação. Então você vai escutar uma música clássica a primeira vez, você vai ter uma certa ojeriza, mas você deve insistir, até que um dia você vai escutar uma música clássica, um canto gregoriano, e você vai ter uma fruição, um deleite, né, a partir daquilo, porque essa é a música que realmente gera, uma interiorização, uma pacificação, uma ordenação na alma humana, né, então tudo que o ser humano já produziu de melhor, especialmente no Ocidente, especialmente quando o cristianismo, né, brilhava, quando a igreja reinava, e Cristo reinava mais nos corações, então tudo isso que foi produzido de melhor não foi à toa, né, porque esses grandes homens e mulheres que viveram antes de nós, eles perceberam, né, que essas coisas contribuíam nessa luta contra o pecado original, contra as nossas desordens, e para que nós, de fato, dessa maneira, pudéssemos viver uma vida humana, ou seja, uma vida nessas faculdades superiores e não só nos sentidos, né, inferiores. Quando eu falo inferiores, não quer dizer que eles não sejam importantes, mas se nós nos restringirmos só a isso, você vai buscar esse prazerzinho, né, do tuk-tuk, de qualquer imagem por aí, das telas, por exemplo, que tem cores falsas, né. Você pega um desenho animado hoje, por que é tão terrível para a criança, né? Além de gerar aquela catatonia de você ficar ali parado, com o olho vidrado, ali, ela recebe, assim, num minuto, alguns segundos que ela fica ali de frente, ela recebe milhares de informações sonoras e visuais que destroem toda a relação saudável que ela pode ter com a realidade das coisas, né. Então, desde as cores, a forma, os relacionamentos, né, o que é moral, o que é belo, tudo isso está entrando em poucos instantes. E imagina conosco, né, que tivemos já uma história de vida, que já nos expusemos, expusemos os nossos sentidos e os órgãos dos nossos sentidos a tudo isso durante tanto tempo, né, sei lá, 30, 40, 50 anos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e se isso aconteceu com você, o que eu acho que é 100% provável, né, porque nós estamos todos neste meio, né, do Brasil e do mundo contemporâneo, do mundo atual, então é necessário que você já comece a investir também nisso. Então, educação do olhar, que aí vai reverberar na educação dos sentidos da visão, e educação dos ouvidos, a educação dos sentidos internos da audição, por conseguinte. E por fim, o Abade ele fala do órgão da língua, né? Então a gente ouve falar assim, não, é melhor ficar quieto, é melhor não falar o que a gente não sabe, só que no fundo nós não conseguimos viver assim, né? Nós falamos, 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 e muitas vezes temos pouca consciência daquilo que a gente está falando e do impacto que isso tem na nossa alma e na alma daqueles que estão nos ouvindo também, né? E aí, novamente, se você pega uma criança sendo educada, né, já começa assim, que a mãe muitas vezes não dá importância
para a pronúncia correta daquela palavra, né. Então se a criança fala, totolate, por exemplo, ao invés de chocolate, aí os adultos tendem a achar bonitinho e ainda repetir: "Sim, eu trouxe um totolate para você". O mais indicado seria o quê? Imediatamente a mãe corrigir e até evitar de dar o chocolate até que ela falasse a palavra certa, pra ela a palavra de forma certa, para ela ter a recompensa, né, ela perceber que existe uma recompensa quando se busca falar a coisa certa, a forma da coisa mais as coisas da forma mais verdadeira, era isso que deveria acontecer. Então, a nossa educação começa desde 0 anos de idade e vai até o nosso último dia de vida. A gente até o último instante, a gente pode trabalhar em cima disso, né. Mas, então, se isso começa com esse tipo de erro com uma criança, nós da vida adulta, não é porque nós já falamos as palavras, articulando-as corretamente, que nós não cometemos esse tipo de erro numa proporção diferente. Então, nós crescemos, passamos por anos de escolarização, cursos vários, e não damos a importância devida, por exemplo, para o que quer dizer uma palavra que está dentro de um texto, né. Especialmente quando você lê um bom texto, cada palavra que o autor colocou ali, nem que seja um artigo, tem uma importância, tem um significado, tem uma função ali que deve ser entendida por quem está lendo. E é isso que o professor Olavo de Carvalho, falava, né, ele usava essa metáfora do analfabetismo funcional se referindo a isso. Então hoje nós temos muitas pessoas que têm faculdade, mestrado, doutorado, que passam em concursos, em provas afins, mas assim, quem realmente domina o idioma? O seu idioma? Quem domina o idioma da língua portuguesa? Né, aí é que está a questão. Então, esse domínio do órgão da língua, ele vai acontecer à medida que você também tem o domínio do seu próprio idioma, porque senão você vai usar essas palavras todas, achando que está dizendo uma coisa, quando na verdade você nem sabe o que você está dizendo e você nem sabe o efeito também que você vai causar nos outros, né. E aí você vê que as coisas vão se afunilando, né, então desde os órgãos, vamos dizer que a visão, que é mais passiva, que você está ali olhando, está vendo as coisas, depois a audição, que você ouve a música, até aquilo que sai de dentro de você pela língua, pelo órgão da língua, passa pela por esse cultivo do espírito. Vai fazer diferença para que você tenha uma formação intelectual, que te ajude a viver essa vida humana de uma forma mais profunda. Então, como que você vai poder, pense comigo, como que você vai poder buscar a verdade num texto, se você não se preocupa com o que uma palavra quer dizer, o que uma palavra quer dizer? Qual o significado dela? E olha só, você tem que saber o significado de uma palavra, de outra, depois a relação entre esses significados, a relação entre a posição que elas ocupam, né, o que a gente chama de análise sintática, por que que tem o verbo, por que que tem o sujeito do verbo, né, então, isso parece uma cantilena de ginásio, né, ginásio nem existe mais, mas, mas parece uma coisa de estudante de ensino médio que não faz parte da nossa vida, mas sim, faz parte da nossa vida, o tempo todo nós estamos lidando com este idioma, com essas construções. E o que é a língua que a gente fala, né, o que a gente escreve? Nada mais é do que uma representação de alguma realidade. Deveria ser isso, né, mas cada vez mais aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, a forma como a gente lê, por essas deficiências todas, que eu estou tentando exprimir aqui para vocês, assim, rapidamente, acaba não acontecendo, a gente não tem uma leitura real das coisas, né. Então olha só, uma palavra, qualquer palavra que eu disser, sei lá, a palavra criança, eu vejo essa palavra escrita, ela tem ali, é um significante, né, a palavra em si, essa palavra tem um significado, qual que é o significado? É aquela, você sabe que é
uma pessoa que está em desenvolvimento, numa idade tal, né, um infante que está aprendendo ainda, está se desenvolvendo fisicamente, neurologicamente, intelectualmente, né, o que a gente chama de criança. E você deve saber também, na realidade, o que é uma criança. Se eu te disser só isso, né, criança é isso, mas se você nunca viu uma criança na sua vida, você não vai saber de verdade o que é uma criança, entende? É aquilo da importância da experiência da realidade, né? Então, a nossa linguagem, tudo que nós falássemos, né, e o que nós lêssemos, ou o que a gente escreve, deveria ter essa relação profunda, né? No fim, a gente deve estar falando de uma realidade, né? E olha só, meus irmãos, eu estou falando aqui de realidades naturais, por enquanto, né? Então, se a gente não faz isso, por exemplo, para conseguir entender melhor um texto de um grande autor, né, sei lá, os autores clássicos, Camões, Virgílio, Homero, e até os nossos autores aqui, um Olavo Bilac, um Manuel Bandeira, Dante Alighieri, os escritores franceses, Dostoiévski. Se a gente sequer pode entender estes autores que têm, assim, que trazem nos seus escritos muitos campos de significação, né? A gente precisa ler com atenção, buscando realmente a verdade para que a gente consiga entender estes textos. Imagina se eu vou fazer isso com um texto sagrado, que tem muito mais significado, muito mais camadas de significação, né? Quando nós vemos qualquer passagem do Evangelho, sei lá, Nosso Senhor encontrando a samaritana no poço. Então, encontrar a samaritana no poço é só, né? Se você entender só isso, que Jesus encontrou uma mulher no poço, falou aquelas coisas para ela, e depois ela foi lá e anunciou aquilo para aquelas pessoas, e as pessoas vieram e procuraram ele. Entender isso é o que está escrito ali, que a gente entende numa primeira leitura. Mas é lógico que não é só isso que você vai extrair de lá. Só que se você não tiver esse treinamento, não passar por esse treinamento, por esse cultivo da vida intelectual, você vai ficar nessa camada, talvez você entenda alguma coisa ou outra se alguém te falar, mas vai ser isto. E o que nós somos convidados a fazer não é ficar só nisso, né? Então, a meditação, ela é um convite para que você mergulhe na verdade que está por trás daquelas palavras. As palavras, elas são a representação daquilo que Nosso Senhor quis dizer. Ou se a gente pega um texto para fazer uma análise, uma meditação, vamos dizer, da realidade natural, também isso precisa ser desvendado, né? As palavras, como eu falei, elas significam alguma coisa. E elas representam, aliás, elas representam um significado e se referem a alguma coisa na realidade. Então, nós só podemos dizer que lemos mesmo alguma coisa se nós entendemos isso, né? Entendemos que aquilo ali é um significante, aquela palavra é um significante, que tem um significado, que se você vai buscar no dicionário e tudo mais, mas também que ela representa algo na realidade, né? Então, hoje, o que mais a gente vê as pessoas lendo sem essa preocupação. Então, tanto é que as perguntas que mais se tem hoje, né, assim, interpretações escolares, qual é a sua opinião? O que você acha disso? Mas, meus amigos, isso não responde, isso não te leva a fincar os pés na realidade, né? Então, eu já divaguei aqui um pouquinho, né? Fui um pouco a mais, mas nós estamos falando ainda da importância, então, do cultivo também da língua, né? Esse órgão da fala, né? E como você vai cultivar isso? Passando por esse processo, né? Hoje isso é chamado de letramento. Futuramente nós vamos falar mais disso, mas você já pode buscar isso, você já pode pensar em você mesmo em relação a isso, em relação a todas essas coisas, todos esses órgãos que eu comentei aqui, e ser sincero, o que eu tenho para melhorar diante disso, né? Se eu quero realmente
mergulhar numa vida intelectual verdadeira, como os nossos autores aqui apontaram, né? Cultivando o espírito, cultivando o desenvolvimento profundo do espírito, o que me falta de tudo isso? Então, como eu tenho cultivado os órgãos do sentido, da audição, da visão e da fala, né? Então, nós vamos usar agora esses elementos para continuar essa aula. Então, espero que essas coisas possam contribuir muito, né, somar um pouco mais nesse entendimento do que é o cultivo da vida intelectual, do que é a vida intelectual. E eu quis começar por aí porque quando nós falamos de vida intelectual, parece que é uma coisa que a gente já tem que começar lá no mental só, né? Só com os nossos pensamentos. A gente se preocupa assim, em ler muitos livros. E o que eu quero que vocês entendam é que não é isso. Você tem que considerar realmente tudo que interage com você vai interferir na tua formação intelectual, né? Então, o que você vê, o que você escuta, o que você fala, o que você ouve também, né? Você tem que selecionar as conversas. Se você entra numa conversa que você acha que não foi boa, mas você entra assim simplesmente por convívio, né? Tem que conviver socialmente, aí depois você fica pensando, nossa, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter ouvido aquilo. Isso acontece conosco, né? Pode acontecer conosco muitas vezes, mas se você começar a ficar atento para essas coisas, você não vai se apartar do convívio social, porque o intelectual ele não deve ser um apartado, né? Uma pessoa que fica de cima olhando os outros, não é para isso. Ao contrário, se você desenvolve isso é para que você contribua de alguma forma para a edificação da humanidade, né? Não para você achar que você é melhor em relação a ninguém. Mas é muito importante que você comece tirando toda essa imagem, vamos dizer, que foi muito difundida, essa imagem estereotipada do que é a vida intelectual. Então, uma pessoa muito mental, uma pessoa que fala de uma determinada forma, né? Inclusive ela tem uma voz assim mais grave, um jeito mais empolado e tem uma postura X. Não é nada disso. Né? Você tem que ser quem você é, mas tendo essa vida profunda no espírito, né? Então você não quando é muito interessante essa definição, porque daí você sabe que você não pode tirar da vida intelectual essa dimensão de que nós somos espírito também, né? Então não adianta você só ler, você ler os melhores livros, você fazer os melhores cursos, se você não está fazendo isso dessa maneira que eu estou colocando aqui, buscando essa formação dos órgãos do sentido e dos sentidos internos, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando desse assunto, agora sob o ponto de vista do Padre Sertiange, tá bom? Um abraço.